Minha rapaziada, complicou legal. O time mais frouxo, mais medroso e mais sem vontade de ganhar os jogos conseguiu perder esse jogo aí da maneira que a gente viu e entregar pro Diniz na situação pior do que estava antes do jogo. Esse aqui vai ser o meu arrazoado de Vitória 2, Vasco 1. E aqui no começo eu vou falar um pouquinho o que eu achei do jogo, minha leitura. E depois a gente vai acompanhar aí um pouco o que a galera tá falando nas internet da vida. Então bora lá. Surpresa do jogo foi que o Felipe mexeu ali na cabeça de área, né? Mexeu nos volantes. Tirou o Hugo Moura, que eu não tiraria, mas eu imagino que deve ter sido por cansaço, apesar das falhas que ele vem tendo. E também tirou o Matheus Cocão, que é entendível. O Matheus Cocão ganhou as oportunidades, mas não está vindo jogando bem. Talvez por causa do tempo que ele está parado. Mas a real é que o time todo, a maioria, em sua maioria, não tá bem, né? Então foi uma escalação em que pegou todo mundo de surpresa, todo mundo ficou meio assim, falando que o Vasco ia sofrer demais no jogo. O que acabou acontecendo mais na frente. Mas vamos por partes. O Vitória começou melhor o jogo, né? Porque mesmo com toda a fragilidade do Vitória, e a gente também é um time fraco, o Vitória, na minha impressão, parecia um time treinado. Tipo assim, eu volto a repetir, que mesmo com a fragilidade que o time tem, o time deles, parecia um time mais organizado em campo, que sabia o que fazer, que estava ali atacando a gente, mesmo que eles não estivessem levando muito perigo. Tanto que a gente levou perigo primeiro que eles, porque eu acho que os nossos jogadores são um pouco melhor que o deles, entendeu? Mesmo, repetindo, sendo um time fraco, o nosso. Então, Vitória, começou melhor, mesmo não levando tanto perigo, e o Vasco meio que não conseguia sair dali de trás, não conseguia criar. O time muito lento, muito lento. O Vasco não tem velocidade para sair tanto pelo meio quanto pela lateral, mas é um time que, como a gente vê, tinha que ter a capacidade de tocar melhor a bola, né? Mas aí acontece o lance que a gente está vendo aí no momento, que é o lance da expulsão, que foi muito bem expulso, o Mateuzinho, que ele vai com o braço levantado, porque o cara pula desse jeito e levanta o braço, né? Então foi muito bem expulso. E a partir desse momento que o Vasco começa a dominar o jogo, obviamente que estava com um jogador a mais. O time do Vitória parecia meio assustado ali, meio desesperado, tanto que eles começaram a fazer algumas faltas bestas. Mas o Vasco melhora no jogo, começa a trocar passes, até encontrar o gol do Verratti, que sai na única forma que o Vasco consegue chutar ao gol. E chutar que eu falo é chutar a bola no gol, independente se for de cabeça, de ombro, entendeu? Que é a única maneira. Teve uma jogada trabalhada ali com o Nuno, do Coutinho, e o Piton cruza a bola pro Verratti e faz o gol que a gente tá mais acostumado, mais do que acostumado a ver. E assim termina o primeiro tempo. A gente vai pro intervalo e a gente pensa, pô, provavelmente ele vai tirar o Paulinho, que tinha tomado cartão amarelo, estava até um pouco bem. O Sforza também. O Vasco não foi tão atacado assim pra gente sentir falta da dupla titular mais pegadora, entendeu? Que vinha sendo titular até o momento. Então, a gente volta pro segundo tempo com o Hugo Moura no lugar do Paulinho, que é uma coisa óbvia. E a gente pensa que a gente vai conseguir matar o jogo ali, que é o ideal, matar o jogo pelo menos até os 15, 20 minutos e não ficar sofrendo. Mas aí que entra a parte que eu falei no começo, que o Vasco é o time mais medroso e mais sem vontade de fazer o gol. Cara, fica um toque em toque, um toca-toca ali perto da área, e os caras não conseguem acertar um passo pro cara entrar por baixo na área, não conseguem vislumbrar uma jogada que seja diferente do cruzamento pro Verratti, que é isso, a gente até tinha posse de bola, ficava tocando bem a bola ali na frente da entrada da área, normal que a gente estava com um jogador a mais, mas a solução final é sempre mandar a bola pro Piton para ele cruzar pro Verratti fazer o gol. É a única coisa, e foi isso durante o segundo tempo inteiro. A gente com a bola e essa tocação que não leva a nada. Só que o que começou a acontecer? O Vasco começou a tomar uns contra-ataque besta. Cara, foi todo mundo pra cima, todo mundo mesmo. Tanto que o Luiz Gustavo começou, cara, a ficar de mano a mano toda hora, sem necessidade. Não tinha necessidade do Vasco sair nessa loucura, que tinha que ter trabalhado a bola melhor e ter pensado mais o jogo, entendeu? Sem tanta afobação. Foi isso que aconteceu.
como o sistema defensivo do Vasco tá uma água, que a gente sabe, com os caras tendo aquelas puxadas de bola, aqueles contra-ataques, eu já tinha até dito, até anotei, né? Vai sair o gol já já, porque, cara, parece que até que o Léo Jardim tava mal hoje no jogo, entendeu? Então, na minha opinião, o Diniz vai ter muito trabalho. E o que eu acho que além de tática e técnica, ele vai precisar trabalhar muito o psicológico desses caras e colocar vontade de ganhar neles, porque a impressão que eu tenho, e que eu acho que a maioria da torcida tem, igual quando eu faço meu pós-jogo aqui, eu não costumo me avaliar por opinião de fora, né? Tanto que eu fico bem concentrado no jogo, faço minhas anotações, não entro em Twitter, não entro em Facebook, não entro em Instagram pra saber de nada, que é o momento que eu vou fazer aqui daqui a pouco com vocês. E o time não tem vontade de ganhar, entendeu? Tanto que eu anoto aqui, ó, time cansado. Será que o time estava cansado? Aos 28 minutos, estava tomando sufoco. Aos 28 minutos do primeiro tempo, o time já estava tomando sufoco do Vitória com um jogador a mais. Então dá a impressão que o time é morto e não tem essa gana de vencer. Aí o Felipe faz as alterações ali, entra o Lloyd, que, nossa senhora, não faz nada. Entra o Adson, que eu nem vi em campo, e entra os jogadores aí que eu, cara, nem consegui prestar atenção mais. E aos 45 minutos do segundo tempo, os caras entregaram o gol, pai. Um gol meio parecido com o gol que a gente toma do Puerto Cabello, onde o Piton não sobe na bola, né? E, cara, o Vitória, com um jogador a menos que o Vasco, quando ele levava muito mais perigo que a gente não conseguiu criar. Quer dizer, na verdade a gente criou só uma jogada clara de gol, que foi como? Cruzamento pela esquerda, só que quem cabeçou dessa vez foi o Hugo Moura. Até nisso a gente não deu sorte, porque se é o Ferrez cabeceando ali, talvez a gente conseguir fazer o gol e tentar essa vitória que, cara, dói demais, porque era a oportunidade da gente vencer fora de casa, mano. O Vasco não vence fora de casa. É o time mais bunda mole do campeonato. Em casa é um leão, que nem sei se é mais isso, e fora de casa é um gatinho assustado, medroso. Olha o gol que a gente toma, velho. Então, o que eu tenho pra falar no momento é mais ou menos isso. É o time mais cagão, mais medroso e mais sem vontade do Campeonato Brasileiro. E agora vamos ver o que a galera tá falando na internet e como é que foi abordado esse jogo aí nas internet. Começar aqui pela análise da tabela. A gente tem um Bragantino lá em cima. Caraca, eu tô tão desligado dos outros clubes que eu nem sabia que o Bragantino tava líder. Empatou hoje com o Grêmio. Mas infelizmente a nossa vida é aqui. E nós já estamos em 17º. E eu costumo falar que, velho, a torcida do Vasco já é muito ressabiada com... a gente tá em 10º e fica com medo de brigar pela zona, sacou? E quando a gente chega nessa fase, que a gente entra na zona de rebaixamento aqui, a pressão é muito maior. Não tem nenhum outro clube no Brasil que sinta tanta pressão e pese tanto o fato de estar na zona de rebaixamento quanto o Vasco. Então, nosso professor Diniz aí vai ter que... Cara, tem que ser ele, vai ter que dar um jeito. Eu gosto da contratação do Diniz, eu acho que ele era a melhor opção que tinha no mercado. E ele vai ter que trabalhar muito o mental desses jogadores aí pra gente sair dessa situação. Olha lá o nosso histórico. A gente vem de uma derrota, um empate e 3 derrotas. E eu tava dando uma olhada ali na estatística de todos os jogos do Vasco. Faz 8 jogos que a gente não vence um jogo. Cara, é inacreditável. Todo ano o Vasco passa por um momento que ele fica 8, 10, vários jogos sem ganhar, e isso vai puxando a gente pro buraco de uma forma inacreditável. Porque, cara, a torcida não aguenta mais, a torcida tá cansada, e a pressão sobre esses caras vai ser muito, muito maior. E o Vitória aqui, como é que o Vitória vinha? Vitória subiu pra 13º, mano. Era pra gente dormir hoje, no mínimo, em 11º, 12º. Mas essa derrota dói demais. E, cara, parece que os jogadores não querem, entendeu? Parece que eles estão... Não sei se é cansaço, se tem salário atrasado, mas tá complicado, velho. Aí, ó, o que eu tava falando, não sei se tá dando pra vocês ver. Deixa eu tentar aqui. Dos últimos 8 jogos do Vasco, o Vasco empatou 3 e perdeu 5. Ou seja, 8
jogos sem ganhar, né? E aqui nós temos os dados. 8 jogos, 0 vitória, 3 empates, 5 derrotas, 12,5% de aproveitamento. Ridículo. Essa porcentagem aqui é ridícula. É porcentagem de rebaixado. Porcentagem de rebaixado, porcentagem de quem não vai se classificar na Copa Sul-Americana, porcentagem de quem vai ser eliminado pro Operário. Ridículo. 4 gols feitos. Em 8 jogos, a gente fez só 4 gols. 11 gols sofridos. O sistema defensivo do Vasco tá complicado. Cara, pior que eu falo sistema defensivo porque eu não acho que é culpa só dos zagueiros, entendeu? Eu acho que o sistema defensivo, desde o Verratti pra trás, são os 11, não tá funcionando, entendeu? Eu não sei como é que o Diniz vai arrumar isso, mas temos que arrumar isso. Só 7 grandes chances criadas nesses 8 jogos. 20 grandes chances cedidas. É impossível o time que cede tanta vez o adversário chegar perto do gol para finalizar, vai acabar tomando um gol. Pode estar o Neuer lá que a gente vai acabar tomando os gols. A gente precisa de quase 24 chutes para fazer um gol. 24 chutes não, porque o Vasco não chuta. O único que tenta chutar, às vezes, é o Ryan. Porque o resto é só jogada no pitonho e cruzar a bola na área pro Verratti. Sei lá, velho. E até quando o Verratti não tá no jogo, os caras só ficam nesse rame-rame, sacou? E é o estilo Felipe aí, o estilo Diniz, estilo que o Felipe e o Pedrinho gostam. 56% de posse de bola, mas o arame liso, né? Que não faz mal pra ninguém. Aqui nessa outra tela a gente tem a tela do SofaScore, né? Pra gente, bora ver o que a gente consegue tirar de análise aqui a partir dos caras. Pô, o Renato Kaiser, cria da nossa base, meteu 2 gols na gente. O cara tá no Vitória, rodou por aí e lei do ex, né? Mas 2 é sacanagem. Cara, olha quem entrou no nosso time. Zucarello. Foi o único que tentou fazer alguma coisinha ali no final, mas muito pouco. Lorde Augusto, meu Deus do céu, não dá. Tietê, não vi em campo. E o Adson. Oxe, tá. Que é o que aconteceu no jogo. E o Adson que também não fez nada. Melhores jogadores do Vasco foi Pablo Verratti com 7.6. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Luiz Gustavo com 7.5 e o Coutinho com 7.3. E eu tento concordar aqui. O Verratti nem pegou tanto na bola assim, mas ele crava, então tá entre os melhores do Vasco. Se tem alguém pra sair como bom jogador desse jogo. O Luiz Gustavo, cara, ficou toda hora no mano e ele conseguiu tirar muita bola ali, sacou? Que era pra gente ter tomado mais gol ainda com o time com um jogador a mais. Inacreditável. Acho que foi bem. É bom que a gente ganhou uma opção aí pro banco, o Diniz ganhou uma opção aí pra reserva e deixou o bagre do Lucas Freitas longe do Vasco, entendeu? Lucas Freitas é o outro, o zagueiro que não tá jogando. E o Coutinho, achei que jogou bem também, pedindo a bola, tá parecendo mais fino, tá parecendo que tá achando o seu melhor ritmo, mas ainda é muito pouco porque a gente espera dele. Ele teve a oportunidade de uma falta na na entrada da área que ele isola a bola, sacou? Tentou só um chute hoje, teve algumas vezes que o Vasco ele teve a oportunidade de dar aquele chute dele, mas senti ele, não sei se ele acha que ia ter alguma contusão, se fosse ele parar esses chutes, mas acho que ele saiu cedo. No momento que o Vasco era melhor, mesmo ele tendo feito a besteira da falta lá no lance do primeiro gol dos caras, ele é o cara que mais tentava ali. O Nuno hoje não apareceu tanto, então pra mim era melhor, então acho que ele saiu cedo demais do jogo. O que mais a gente tem aqui? Visão geral da partida. O Vasco com muito mais posse de bola. Gols esperados 0.67. O Vitória, com um jogador a menos, teve 1.98 de gols esperados. Grandes chances criadas. O Vitória teve 4 grandes chances criadas. O Vasco não teve nenhuma. Na verdade, teve aquela com, eu acho, uma boa chance com o Hugo Moura, né? Na jogada ali pela esquerda. Mas foi mal finalizada. Mas é o que eu tô falando desde o começo da análise. O Vasco tem medo de chegar no gol e fazer o gol. Os caras têm medo de fazer o gol, entendeu? Fica no rame e ninguém toma a atitude de tentar empurrar a bola pra rede, entendeu? Tivemos mais finalizações que eles, mas como eles tiveram mais grandes chances criadas, eles tiveram muito mais perigo. O goleiro deles, cara, tem 4 defesas aqui, mas eu não lembro de nenhuma defesa importante do goleiro deles. A gente fez muito mais falta que os caras, trocamos muito mais passe.
Claro que eles estavam com a menos, né? A gente tava com um jogador a mais, mas olha a diferença. Os caras trocaram 339 passes, a gente trocou 625 passes, entendeu? Então já vai se acostumando aí que esse com certeza vai ser o jogo que a gente vai ver com o Diniz, um jogo de aproximação ali. Galera, aí não tem porque torcer contra não, a gente tem que torcer pra isso aí dar certo, porque senão a gente tá ferrado. Se a gente tiver outra troca de técnico ainda esse ano, é porque o bagulho ficou muito sinistro. E cartões amarelos, 3 pra nós, um pra eles. E foi isso, aqui a gente vê a nossa posiçãozinha ali, que a gente tá, infelizmente, já está mais que acostumado a ficar ali, né? E agora, por último, e não menos importante, que é a parte que eu acho mais divertida, é ver o que a galera tá falando do jogo do nosso famoso X, o antigo Twitter. Vamos ver o que o povo tava falando aqui. A primeira coisa que aparece pra mim aqui é a arte do gol do Verratti, né? Aí o Verratti tá em segundo, atrás do Arrascaeta do Flamengo com 5 gols. Mas vamos voltar aqui pro X. João Mirante postou 3 minutos aqui. Sempre gosto muito do João Mirante, que eu acho que ele é sarcástico, mas também tem uma análise muito boa do jogo. Vamos ver o que ele tá falando. Por mais que a raiva sugira público zero e outras medidas drásticas de desassociação, torniquete financeiro. Vamos lá, tô olhando todo errado. Caraca, umas palavras aqui difíceis, hein? Por mais que a raiva sugira público zero e outras medidas drásticas de desassociação, torniquete financeiro, a nossa única escapatória com o Diniz. Nossa única escapatória com o Diniz ou não. Caraca, tá difícil. Nossa única escapatória com o Diniz ou não é São Januário jogar. Cara, mas acho que vai ser muito complicado. A galera já tá de saco cheio. E próximo jogo do Vasco em São Januário. Se os caras não estiver ganhando com 5 minutos do primeiro tempo, o bagulho já vai estar indo pras cucuia. Ah, mas eu tô cansado, etc. Vagabundos. Eu entendo muito, mas não tem outro jeito. Você é corno. Vai ter que carregar nas costas de novo. Isso aí, infelizmente, é a pura verdade. A torcida do Vasco vem carregando esse clube, no mínimo aí, só ela há 20 anos e a gente não desiste, tá sempre aqui. Eu acho que não vai ser agora que a gente vai desistir também não, né? Vamos pro próximo. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante por aqui. O Clisman tá falando aqui. O Pedrinho vai acabar rebaixando o Vasco. Ao contrário do Roberto, ele tem muito menos feitos futebolísticos como jogador para se redimir. É pra virar pessoa não grata para sempre. Cara, é por isso que eu sou sempre contra ex-jogadores, ex-ídolos, ou quer dizer, ex-jogadores e ídolos do clube se entrarem nessa parada, porque eu entendo o amor dos caras, eu sei que eles não estão fazendo por maldade ali, mas, cara, não sabe, tá indo mal, e vai, e a conta vai chegar e a torcida vai ficar bolada, e a idolatria tem muita chance aí de ser acabada ou diminuída em grande quantidade. Vascaíno atrasado. O povo adora essa conta aqui. Parece roteiro, mas não é. A gente jogando porra nenhuma. Ah, vamos lá. Parece roteiro, mas não é. A gente jogando porra nenhuma, mas o Cano fez um gol achado. E aí o que os frouxos fazem? Tomam 2 gols do imbecil do Renato Kaiser. Que humilhação. Caraca, é bom demais, velho. A gente tá no eterno looping, velho. A gente tá. Esse jogo aí que ele tá vendo era onde? Parece São Janu. São Janu ainda. Acho que tava. Público zero devia estar na pandemia aqui. Cara, a gente roda e acaba na mesma história. Talvez a gente esteja fadada pra sempre a essa merda, né? E por último aqui, e não menos divertido, o que será que a galera tá falando nesse tweet aqui do Vasco, hein? Vamos ver. Primeiro, um saudoso vão tomar. Felipe e Pedrinho são os principais culpados. Cara, mas tipo assim, hoje pra mim os jogadores foram muito frouxos, velho. A culpa no geral é deles, mas pra mim tá, sei lá, 49% na conta dos jogadores, porque não pode os caras jogar com essa frouxidão e ter medo de fazer gol igual os caras têm. Isso não existe. Scout Vasco, desassociação em massa, até o Felipe e seus amigos saírem. É o que o João Almeida estava falando ali, né? A galera tá tentando puxar.
essa onda aí, e eu não julgo. A torcida tá puta. Colecionando vexames. Outra aqui do Carlos. Quem ainda for sócio deveria cancelar até a demissão do Felipe e do Marcelo serem anunciadas. Ninguém da gestão representa o torcedor comum e as organizadas em silêncio, apesar das humilhações em sequência. Restou ao povão fazer um movimento que gera impacto de verdade. Um comentário aqui sobre o Léo Jardim. Precisamos falar sobre o Léo Jardim. Esteve presente no 6-0 quando tomamos uma goleada do nosso maior rival. Tomou 4 gols no time da Venezuela e hoje mais um vexame. Cara, hoje ele falhou pelo menos o primeiro gol. Pelo menos o primeiro gol ali ele falhou, mas desse tanto de bagre aí do elenco que tem jogado, pra mim o Léo Jardim é um dos menos culpados. Os homens passam, o Vasco fica, respeite a instituição. Aí tem um flamenguista safado aqui rindo da nossa cara. E é isso que a gente tem. Não sei se eu faço mais alguma coisa aqui. Tem um comentário aqui do Lucas Pedrosa, né? Não tem condições, fracassados. É o que eu tô falando em toda a minha análise. Os jogadores são medrosos, frouxos e bundões. Os caras têm medo de fazer gol. Comentário do Renatinho aqui, que deve ter sido durante o jogo. O Hugo Moura está tirando do sério já também. Vai tomar no acumulando merda. Cara, pior que isso é engraçado, né? No começo do ano, a nossa maior expectativa e o maior ponto de apoio pra gente era os volantes, né? A gente pensou que com o retorno do Jair, o Paulinho, o Hugo Moura tinha terminado bem, o Cocão terminou o ano bem, o Tietê chegando, a gente achou que ia ser o nosso melhor ponto do time. E é onde mais vem rodando o jogador, né? A gente é cagado de merda mesmo, velho. É inacreditável. Fernando Campos aqui. O elenco de top 8 do Vasco está na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 8ª rodada. Tomou de 4 na Venezuela e hoje perdeu de virada, jogando com um a mais desde o primeiro tempo. Desde os 35, se não me engano. Mentalidade fracassada, ausência de personalidade, fragilidade física, inacreditável, que os caras com a menos estavam correndo muito mais que os nossos jogadores no segundo tempo. Limitação e falta de organização. O time no começo do segundo tempo ali estava jogando bem, mas, cara, não finaliza no gol. Os responsáveis são Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana e os jogadores. Exatamente. Para terminar a parte dos twitters aqui, ver se eu acho alguma coisa ali no Instagram, no TikTok, pra gente pelo menos rir, ver se eu acho alguma coisa. Infelizmente, doa quem doer é a verdade. Nils Colina, né, falando. O Vasco vem se apequenando a cada dia que passa. É vexame atrás de vexame. Eu falei no meu vídeo anterior que a galera tava falando que seria o maior vexame do Vasco, o último jogo lá em Porto Cabelo, contra o Porto Cabelo. Cara, você torce pro Vasco da Gama. O próximo jogo sempre pode ser o pior. Tem aqui o João Almirante falando mais alguma coisinha também. Pior que não é nem inacreditável o que aconteceu. Cara, eu acho que toda a torcida tava vendo a merda acontecer e sabia que os caras iam empatar. Empatar, pelo menos, eu sabia que os caras iam empatar. Quando a gente tava aí com 25 minutos e tomando ataque dos caras, eu falei, cara, os caras vão empatar esse jogo. Inacreditável. E não só empataram, como viraram a porra do jogo. Rapaz, babado aqui, hein? Coxa aqui do Atenção Vascaínos, que o Nils Colina fez. De acordo com Emerson Rocha e Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, Pedrinho tentou deixar a presidência do Vasco em 2 ocasiões. Ele foi demovido a ideia nas 2 vezes. Vamos ver o que eles estão falando aqui. Vamos lá. Certeza absoluta. O Emerson, eu ouso dizer que eu não sei se o Pedrinho aguenta até o final do mandato. Não sei se ele vai aguentar, cara. Porque é uma pressão enorme. Ele já tentou sair, tá, Flávio? Ele já tentou sair. Soube disso. Sim, foi demovido disso 2 vezes, É uma pressão Xiii. enorme, não é fácil. Rapaz, se você é presidente de um clube do tamanho do Vasco da Gama e tá chorando, tá pedindo arrego, é melhor vazar logo. Porque depois de hoje não vai melhorar, só vai piorar. Então, Pedrinho, se tá arrochando aí, rapaz, joga o boné, porque uma notícia, não vai melhorar tão cedo. Enquanto vocês não acertarem uma janela, fizeram uma janela decente, contratarem, gastarem dinheiro de pelo menos um jogador que dê certo realmente, vai ser complicado pra você, meu amigo. Vamos ver o que o Elder Folleretti está falando aqui.
Nada me tira da cabeça que a demora para fechar com o Diniz foi porque havia uma esperança de efetivar o Felipe no cargo de treinador. Cara, eu não consigo acreditar nisso. Quer dizer, eu consigo acreditar que pode ser isso, mas eu não vejo que foi isso que aconteceu, porque já tinha muita rejeição da torcida, entendeu? A torcida tá muito bolada com qualquer pessoa que já tá na direção, que seja colega ou próxima deles, então acho que era muito difícil. Quando ficou óbvio que era inviável, aceleraram e fecharam com o Diniz. Você duvidaria? Cara, eu não duvido, mas eu não acredito que seja isso. Os caras são foda, velho. Fala aí, Diniz, pra quem o Vasco perdeu hoje? E é na Cazé TV, tá? Esse vídeo aqui. É na Cazé TV. Por que você odeia futebol? Porque futebol não presta pra nada. É um esporte que não vai... Você assistindo o jogo de futebol, você não ganha absolutamente nada. É Não ganha uma nada. questão de matemática isso, entendeu? Pelo contrário, gasta pra caramba, filho. É camisa, é ir ao estádio. Puta merda, é só raiva. Nosso clube, né? Tem uns clubes aí que pelo menos dão uma alegria. Nosso clube. Eu detesto perder tempo fazendo coisa que não agrega em nada pra mim. Então, sentar e ficar olhando pra uma tela, vendo um bando de marmanjos chutar uma bola, pessoas patéticas. Eu queria parar com isso, mas é minha cachaça, Por que né? você odeia futebol? Porque futebol não presta pra nada. É um... Pra terminar, bora ver uma opinião de fora aqui do Brownie. Sempre tem umas análises boas. Vitória tinha um jogador a menos e sofreu o gol do Vasco. Mas Renato Kaiser aplicou a lei do ex-dupla e com déjà vu, porque ele já havia feito isso de vermelho e preto contra o próprio Vasco da Gama. E como sofre o torcedor vascaíno, pelo Puta amor merda. de Deus, cara. Tudo começa com a expulsão no Barradão. Uma galera reclamou, mas, cara, o Mateuzinho foi muito imprudente, cotovelada e cartão vermelho com recomendação do VAR. Sim. O Vitória a partir dali tinha um a menos. Vitória que também não vive boa fase. E pra completar, gol de cabeça de Verratti aos 41 minutos do primeiro tempo. 1-0 Vasco. Só que aí o Vitória partiu pra cima, cara. Aos 14 minutos do segundo tempo, gol de rebote no carrinho de quem havia acabado de entrar. Renato Kaiser marcou. E ele realmente havia entrado pra fazer história, porque marcou o segundo aos 44 minutos do segundo tempo. Inacreditável. O Quer mesmo dizer, Renato Kaiser, cara, há 2-3 anos mais ou menos, meteu 2 gols pelo Inacreditável não, igual fala. Cara, pro Vasco sempre é acreditável. Vai, confia. Vai acontecer com o seu time, vai acontecer. Atlético Goianiense em cima do Vasco e agora marca pelo Vitória. O Vasco da Gama está a 8 jogos sem vencer. E Que eu vinha de falei? goleada sofrida na Venezuela, na Copa Sul-Americana. Fernando Um Diniz time vai ter muito amador. Já o Vai ter Vitória muito trabalho. não tinha vencido, na verdade, venceu apenas um dos últimos 13 jogos. E tratou de ganhar do Vasco. Mas é aquilo, esse trabalho do Carpini, né, do equipe do Vitória, o trabalho é bom, cara. E conseguiu hoje, mesmo com um a menos de jogos. E tratou de ganhar do Vasco. Mas é aquilo, esse trabalho do Carpini, né, do equipe do Vitória, o trabalho é bom, cara. É consistente. E precisa de resultados. E conseguiu. É o que eu falei, velho. O Vitória tem um... É fraco, mas tem uma identidade ali, tem alguma coisa, entendeu? Já, gente. Então é isso, minha galera. Essa aí foi minha análise e uma leitura aqui um pouco do que a galera tá falando e o que tá acontecendo aí. E vamos. Até a próxima. Acho que o próximo jogo é contra o Lanús, lá na Argentina. Já com o professor Diniz aí, né, no cargo. Não sei o que esperar desse jogo. Porque pra mim, o mais importante não é o jogo com o Lanús agora. É o próximo jogo contra o Flu, se eu não me engano, entendeu? Tem que ganhar dos caras, porque se a gente começar a se afundar aqui nessa zona, ferrou demais. Então é isso. Boa noite aí, pra quem quiser conseguir ter boa noite. Tchau!